Olá! Espero que vocês estejam muito bem, porque hoje nós estamos começando mais um programa, mais um Direito em Pauta, e hoje nós vamos falar sobre um tema que assombrou milhões de pessoas. A gente sabe que a Covid é uma surpresa para todos nós, mas nem todos se deram conta que, além da Covid, a gente também se sentiu muito assombrada nessa pandemia por conta da depressão. A depressão, sem sombra de dúvida, foi uma doença que atingiu milhões de pessoas no mundo inteiro. E, recentemente, nós tivemos aí algumas novidades. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui duas feras em Direito Médico e Direito de Saúde. Dr. Diogo Santos, especialista em Direito da Saúde. Seja bem-vindo, Diogo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. A gente que agradece ter aceitado. E Luciana Pimentel, que é uma querida já, a gente já sabe aqui, a ESA já está portas abertas, a casa é nossa. Também especialista em Direito de Saúde e Direito Médico. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com todos vocês aqui hoje. Vamos começar com o Diogo Santos, para perguntar sobre um recente estudo que teve relacionado à depressão e à Covid. É um tema que está ganhando cada vez mais de relevância. A própria característica da doença que impõe à sociedade o isolamento social, diminuição dos relacionamentos afetivos, sociais, a própria exposição midiática dos números, do convívio com esse medo de ser infectado, de ter seus familiares infectados, isso naturalmente já traz um abalo psicológico, mas recentemente foi publicado um estudo que foi feito nos Estados Unidos com pessoas infectadas entre os anos de 2020 e 2021, se constatou que 52% das pessoas infectadas desenvolveram algum tipo de depressão de grau leve a grau mais agressivo. Então, isso mostra como existe uma tendência de uma necessidade de tratamentos relacionados à depressão, o que traz os advogados, advogadas e toda a sociedade para uma outra reflexão, que é o acesso aos tratamentos médicos voltados ao combate da depressão. Hoje, infelizmente, existe uma grande resistência, tanto na saúde pública quanto na saúde privada, especialmente na minha área de especialização, que é Direito à Saúde Suplementar, uma grande resistência por parte das operadoras de plano de saúde na disponibilização de tratamentos médicos para usuários, e é algo que a sociedade precisa conhecer os seus direitos, ainda mais neste momento em que ela vai precisar se utilizar desses direitos para conseguir ter acesso a tratamentos médicos fundamentais para que a pessoa possa ter uma boa qualidade de vida. Diogo, a gente sabe que realmente no Brasil, apesar do alto número de segurados, não é fácil a gente tratar com acesso a tratamento médico e hospitalar. Imagine depressão, que é uma doença tão misteriosa. E é engraçado que a Covid, ela realmente briga com o psicológico. Eu não sei se vocês tiveram aqui, mas eu passei, como eu fui uma das primeiras a ter. Eu acho que muita gente também se deparou com isso. Ela brinca muito com o seu emocional, porque uma hora você está bem, outra hora você está péssimo. Quando você pensa que está bem, lá vem a doença, chega te atingindo assim, de uma forma que você não esperava. E também pela variedade de sintomas. Uma hora você sente sintoma, outra hora você sente outro sintoma, e isso vai brincando com o seu emocional. Esse tratamento, Diogo, então, ele foi realizado apenas nos Estados Unidos? O estudo foi feito nos Estados Unidos. Avaliaram cerca de 3.900 pessoas. Um número bom. E essa é a amostra atual. Ainda não foi estabelecida uma relação de causa e efeito entre a infecção, o vírus e a patologia. Mas sugere, especialmente diante desse cenário pandêmico, como aqui no Brasil a gente já está com 18,8 milhões de pessoas infectadas, então sugere que vai existir um aumento significativo da necessidade de tratamentos médicos para essa patologia. Lu, me fala um pouco sobre os tratamentos médicos relacionados à depressão e os entraves jurídicos que todos nós podemos encontrar, já que todos nós estamos sujeitos a essa doença. Pois é, Renata, veja só, de alguma forma todos nós fomos afetados, né, por esse período. O isolamento, o distanciamento, né, a ansiedade, a falta de perspectiva, as demissões, os números, como o Dr. Diogo apontou, os números eles têm um impacto enorme. É por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, não vê jornal, porque tem um impacto muito grande, né? E virou comum, virou um senso comum dizer assim, só de ver esse jornal eu já tenho depressão. Depressão virou, assim, a gente já tinha problemas com isso, porque a depressão é uma doença que vive sob um estigma
de algum tipo de inabilidade, de incapacidade, quando na verdade você tem aí circunstâncias químicas, você tem aí circunstâncias ambientais e enfim, tudo isso que interfere realmente nessas questões emocionais. E aí vem esse período que surpreende a gente com essa pandemia. E quando você fala assim, porque isso mexeu com o meu emocional, porque não sei. Mas principalmente, Renata, como você foi uma das primeiras pessoas a ter Covid, eu fico imaginando, se hoje a gente tem tão pouca informação ainda, imagina ali, que a gente não tinha nenhuma. Vocês imaginam que a gente estava, a gente achava que não podia nem encostar nas coisas, né? A gente ia numa farmácia assim, tudo segurando para não encostar nas coisas porque ia se contaminar. Hoje a gente já sabe que as coisas não são bem assim. Que a contaminação se dá, a gente está aqui mantendo esse distanciamento, né, com todos, obedecendo os protocolos de segurança, mas sabendo que a contaminação ela se dá realmente pela proximidade. Mas superando essa parte aí, eu quero dizer o seguinte, quem de nós aqui não sentiu ansiedade em algum momento nos últimos meses? Quem de nós não sentiu medo? Quem de nós não teve pânico? Nossa Senhora, a quantidade de pessoas assim, que relatam essas formas de alteração emocional aumentou exponencialmente. E olha que eu falo isso para você sabe que eu vou fazer aqui um jabazinho, que você sabe que eu faço parte, sou líder lá do Grupo Mulheres do Brasil, e a gente tem uma área um comitê lá de bem-estar e saúde que trata sobre isso, tem um projeto fantástico, que é o Projeto Acolher, que nasceu com a pandemia praticamente, que é um projeto de escuta, tudo isso para se olhar para essas questões da depressão. E as questões da depressão, elas são tratadas de uma forma normalmente muito simples, porque você que tem medo, você que está preocupado, você toma um calmantezinho, você toma um remedinho, você vai lá no médico, óbvio, o médico recomenda, você vai lá e normalmente você trata essas coisas com terapia, você trata essas coisas com medicação. Tem gente que trata até com exercício físico. Tem gente que muda o estado de espírito com exercício físico. Né? Eu conheço uma pessoa. Então, só que se esses sintomas eles vão acontecendo e eles vão acumulando e eles não são olhados, seja pelo estigma, pela falta de informação, pelo medo da exposição, pelo preconceito, seja lá por que for, se eles não são tratados, a tendência é agravar. A tendência é agravar e aí a gente vai entrar noutro tipo de conversa, né? A gente vai entrar em psicoses, a gente vai entrar em síndrome de pânico propriamente dito, mas não é a síndrome de pânico que o coração acelerou e você está nervoso, não. É aquela pessoa que não sai de casa, comprometeu a vida dela, comprometeu a vida social, comprometeu a vida doméstica, comprometeu o trabalho, comprometeu tudo. E aí essas circunstâncias começam a ensejar um tratamento mais agressivo por parte do médico, né? E não é incomum que isso possa, inclusive, desaguar numa das causas mais graves que levam até a internação psiquiátrica, que é a ideação suicida, ou o suicídio, a tentativa de suicídio propriamente dita, né? E a gente teve muitos casos, né? A gente ouviu falar aí de muitos casos, não foram poucos. Se essa pessoa está sob tratamento, se esse médico identifica essa condição, esse médico ele vai fazer o quê? Ele possivelmente vai recomendar essa internação. Essa internação, inclusive, pode ser voluntária e pode ser involuntária, que também já é outra questão aí que pode trazer alguns tipos de problemas, mas que são resolvidos aí no decorrer mesmo do processo. Como a gente estava comentando aqui na nossa conversa inicial, a coisa do suicídio, essa questão do suicídio, ela sempre foi tão rodeada de preconceitos e, assim, até por parte mesmo do judiciário. Porque muitos juízes, até bem pouco tempo atrás, entendiam sim que quando o plano de saúde chegava e dizia assim, não vou negar aqui essa internação, digamos que a pessoa tomou uma substância, um remédio, sei lá, uma substância qualquer, com essa intenção, entra na emergência, recebe os primeiros tratamentos, é internada. Não raro, o médico auditor chegava para a família e dizia, não tem cobertura. Não tem cobertura porque é suicídio não tem cobertura.
E às vezes os juízes concordavam, né? Só que aí veio o ano 2019, foi publicada a Lei 13.819, que trouxe uma política de prevenção ao suicídio. E aí o que aconteceu? Nessa política de prevenção ao suicídio, essa lei introduziu um parágrafo, um artigo, que é o artigo 10, que impactou diretamente a lei do plano de saúde, fazendo o quê? Obrigando os planos de saúde ao custeio dos tratamentos relacionados às tentativas de homicídio e automutilação. Isso aí é um avanço enorme para nós, né? No direito da saúde, na defesa dos direitos dos pacientes em relação ao plano de saúde, e a gente tem caminhado aí nesse sentido para garantir realmente esses direitos, entre outros que o doutor Diogo está trazendo aí umas novidades legais aqui, viu? A gente conversou bastante sobre essas novidades. Diogo, você é especialista em saúde suplementar. Isso. E já começou falando que existe um estudo realizado nos Estados Unidos que indica uma tendência da probabilidade de pessoas que necessitarão desse tipo de tratamento. Aqui no Brasil, quais são os principais entraves jurídicos relacionados ao tratamento de depressão? Veja, a depressão normalmente se inicia, como já foi explicado, com um tratamento terapêutico, tratamento medicamentoso, mas é possível que dentro do arsenal terapêutico do médico disponível ao paciente, existem alguns tratamentos, especialmente tratamentos de neuromodulação. Esses tratamentos se utilizam de ondas eletromagnéticas para estimular a atividade sináptica em determinadas áreas do cérebro. E a consequência desse estímulo eletromagnético é a diminuição dos sintomas de depressão. Muitas vezes os pacientes precisam tomar uma carga menor de medicação, e as medicações envolvidas em tratamentos psiquiátricos são medicações que têm efeitos colaterais muito graves e que acabam também entrando em um ciclo vicioso que traz pioras também para o quadro psicológico do paciente. Então, a partir do momento que você tem à disposição do médico um tratamento de neuromodulação, é possível se utilizar desse tratamento para diminuir a quantidade de medicações e trazer um bem-estar para o paciente. Existem dois tipos de tratamentos principais, que é a eletroconvulsioterapia, que é um tratamento médico realizado em ambiente hospitalar, com anestesia, e a estimulação magnética transcraniana, que é um tratamento médico realizado em ambiente ambulatorial. São sessões que duram em torno de 10 a 15 minutos, que trazem grande eficácia. Existe já uma eficácia cientificamente... Doutor, eles falam que na primeira sessão já existe uma diferença. O paciente já sente diferença na primeira sessão de estimulação. Isso, trazem um efeito muito positivo. Imagino que isso não economiza de meses e meses de medicação e de tratamento certeza. E assim, o problema maior é a gente estar diante de um aumento de casos, as pessoas precisam ter acesso aos tratamentos e enfrentam resistência por parte das operadoras de plano de saúde. No que diz respeito a esses tratamentos de neuromodulação, especificamente, a principal resistência diz respeito à não cobertura do tratamento. Primeiro, alegando tratar-se de tratamento experimental e segundo, alegando que esses tratamentos não fazem parte do rol de cobertura mínimos obrigatórios estabelecidos em uma resolução normativa da ANS. Em relação a esse primeiro ponto, no que diz respeito ao caráter experimental do tratamento, é um argumento tanto quanto antigo, né? Tratamento tanto quanto absurdo, um argumento tanto quanto absurdo, porque desde 2002 o Conselho Federal de Medicina já editou uma resolução normativa para reconhecer a eficácia científica da eletroconvulsioterapia, que segue a sigla ECT, e em 2012 editou uma resolução normativa para reconhecer a eficácia científica da estimulação magnética transcraniana. Em 2013, inclusive, a Associação Médica Brasileira incluiu a estimulação magnética transcraniana no rol da CBHPM, que é um documento que chama Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, que estabelece todos os tratamentos que a AMB reconhece como tratamentos válidos e estabelece a remuneração dos honorários do médico que vai realizar aquele tratamento. Bom, então, dizer que é um tratamento experimental é simplesmente desconsiderar completamente a medicina baseada em evidências, que indica que esses tratamentos eles têm um alto grau de confiabilidade para serem indicados pelos médicos. E depois dizer que esses tratamentos não devem ser cobertos por não fazerem parte do rol da ANS é contrariar um entendimento amplamente majoritário do Poder Judiciário, que compreende que o rol da ANS ele tem um caráter meramente exemplificativo, pautando-se principalmente em argumentos do Código de Defesa do Consumidor,
que garantem a defesa da legítima expectativa do consumidor em relação ao contrato. Então, quando você contrata um plano de saúde, você imagina que todos os tratamentos médicos necessários à recuperação e manutenção da sua saúde sejam arcados pela operadora. No momento que você precisa ter acesso a esse tratamento, você é surpreendido com a conduta que lhe impede de se... Você paga a mensalidade, mas não consegue ter acesso ao tratamento médico, você está tendo uma frustração da expectativa criada no consumidor, você está tendo um serviço defeituoso, porque está proporcionando um risco além daquele que razoavelmente se espera do contrato, e com base nesses argumentos, aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem, na segunda instância, 18 desembargadores das 6 câmaras cíveis, todos eles com entendimento pautado nos argumentos do Código de Defesa do Consumidor, de que o rol da ANS é um rol meramente exemplificativo e que o tratamento específico de estimulação magnética transcraniana, assim como a eletroconvulsoterapia, deve ser arcado pela operadora. E é comum, e aí vocês me respondam, é comum os pacientes precisarem, de fato, procurarem as vias judiciais, ou esse tipo de impasse é resolvido através das agências reguladoras? É até interessante essa pergunta, Vi, porque a gente tem uma recomendação recente do CNJ quanto à conciliação na área de saúde, né? A gente tem uma resolução aí novinha, tão novinha que eu até esqueci o número dela. Mas o que acontece? O CNJ está recomendando aí, porque o que não falta é processo no judiciário contra plano de saúde, e o tema é sempre o mesmo. É negativa de procedimento, é negativa de tratamento, é negativa de medicação, é negativa de internamento, e aí vai. Então, o CNJ ele passa a recomendar, através dessa resolução, a conciliação. A gente ainda está, né, tentando entender como é que a gente vai fazer isso, mas existe essa recomendação e eu acho que é válido. É difícil você conseguir uma solução através da ANS se a própria ANS se coloca numa posição em que exige das operadoras de plano de saúde apenas a cobertura do rol de procedimentos mínimos obrigatórios. Então, e ele acabou de falar o nome, viu? Mínimos obrigatórios. Através de soluções administrativas é praticamente impossível. Infelizmente, grande parte das pessoas que precisam desse tipo de tratamento não busca vias judiciais e acaba ou pagando do próprio bolso, ou buscando o SUS, ou simplesmente desistindo de realizar o tratamento. E acaba que beneficia as operadoras de plano de saúde. Em 2018, o Instituto Datafolha fez uma pesquisa solicitada pela Associação Paulista de Medicina. Nessa pesquisa, eles viram que de todos os usuários que se utilizaram dos planos de saúde nos 2 anos anteriores à pesquisa, 94% enfrentou 1 ou 2 negativas na autorização de procedimentos, materiais, exames e medicamentos. Ou seja, 94% de quem usou o plano teve algum tipo de negativa, não conseguiu ter acesso ao tratamento médico. E desses 94%, menos de 4% buscaram medidas judiciais em defesa de seus direitos. Vale muito a pena. E nesse mesmo período, 1 a cada 10 mil apresentou alguma queixa administrativa junto à ANS. É um percentual muito pequeno. Aí para as operadoras é mais lucrativo negar do que autorizar. O que elas ganham deixando de prestar os serviços adequados para uma quantidade imensa de pessoas é infinitamente superior ao que elas perdem para as poucas pessoas que se defendem judicialmente ou administrativamente. Criando um cenário que é mais lucrativo autorizar, negar do que autorizar. Então, infelizmente, a possibilidade de uma solução administrativa é pequena e as pessoas precisam se conscientizar de seus direitos, elas vão precisar desses tratamentos médicos e elas precisam, diante da consciência desse direito, buscar o exercício junto ao Poder Judiciário. As mesmas dificuldades são enfrentadas para o internamento também, porque uma coisa é o tratamento que muitas vezes pode ser contínuo ou não, mas para o internamento relacionado à depressão e a outras doenças vinculadas a essa natureza. As dificuldades, Renata, ela vem da recomendação médica. O médico recomenda. A gente tem um entendimento majoritário, né, de que a gente tem súmulas em alguns tribunais também, que o tratamento recomendado que não cabe à operadora escolher o tratamento. Ela vai decidir ali que ela vai cobrir, ela vai cobrir aquela doença. Ela cobre aquela doença, ela deve cobrir o tratamento recomendado pelo médico. E é aí que começa a nossa via sacra, né? Porque eles negam, né? E via de regra, e a conta é bem rápida. É como o doutor falou, é muito mais lucrativo negar do que... Porque, veja só, eu tenho uma cirurgia para fazer, uma cirurgia bariátrica para fazer, custa R$100 mil. E aí, essa cirurgia, 10 pessoas pedem cirurgia bariátrica para o plano. Dessas 10, ele nega as 10.
Uma vai pagar do bolso, a outra vai desistir, a outra não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Daqui, e assim, e ele estaria economizando R$ 1 milhão, né? Estava economizando R$ 1 milhão. Se uma colocar no judiciário e ele tiver que autorizar, ele vai pagar 100 mil e não 1 milhão, e vai pagar 10 mil de indenização de danos morais, e ele economizou 900 mil reais. Isso é uma conta bem louca que eu estou fazendo aqui, mas para dar uma ideia do cenário, porque é muito mais lucrativo para eles fazerem essa negativa. E a curiosidade em relação à conciliação vem justamente daí, porque, como o doutor falou, a gente já tem muita dificuldade para resolver as coisas administrativamente. E aí, para conciliar esses interesses, é vai quase ser bem impossível. Já não é perder muito tempo, né? Apesar do CNJ tratar sobre a matéria recentemente, já perdendo tempo e efetivamente procurar o judiciário, porque a confusão é grande. Nos casos de urgência não vai ter outro jeito. Nos casos de urgência a gente vai ter que estar atuando mesmo. Em outros casos, eventualmente, pode ser que haja essa conciliação, ao invés dos planos passarem. A gente tem algumas operadoras, né, que insistem, sobem até o STJ, contanto que a gente espere 3, 4 anos para solucionar. Faz né? parte. Né? Aí eles vão lá, eles sobem, eles pagam o que for, de custo, do que for, sobe, e as coisas acontecem dessa maneira. Mas aqui, né, a gente está aqui realmente estudando e batalhando aí para defender esses direitos e é um prazer fazer isso ao lado de pessoas com a competência do Dr. Diogo e poder apresentar isso aqui para os ouvintes, as pessoas que acompanham a ESA TV e esse trabalho fantástico que você e Isabela estão desenvolvendo aí do Direito em Pauta. Hoje eu estou aqui com saudade da minha parceira. E eu estou aqui arrasada que não vi. Mas já ela volta. Bem, foi um prazer recebê-los na nossa casa. Como eu disse aqui, falo nas câmeras de ligar, a casa é nossa, de todos nós, da advocacia, da cidadania, de todos que estão lá fora. E todos também, convido vocês que estão aí, vem aqui conhecer a sua casa, essa também é a sua casa. E foi um prazer recebê-los, tratar desse tema tão importante, tratar de um tema importante para a sociedade, para a gente, porque pode acontecer com qualquer um de nós, né, isso. E com qualquer familiar também, passar por uma situação como essa. Então, receber essas informações, essas instruções super válidas, faz com que a gente consiga aí enfrentar esses desafios, né, e superar de forma muito mais fácil. Obrigada, Diogo. Eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima.